mesmo, uma morte só. Como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois de juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, para os que esperam para a sua salvação. O escritor aos Hebreus está pegando o ritual que havia, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santuário com o cordeiro. Para quê? Para a expiação do pecado de toda a nação. Só que ele tinha que fazer isso todo ano. Por quê? Porque o sangue daquele animal era limitado. Então o escritor aos Hebreus está dizendo assim: Cristo não precisa morrer todo ano. Por quê? Porque o seu sangue não é limitado. O sangue daquele animal só servia para aquele ano. E o de Cristo? O de Cristo não. Porque o tempo, o verbo tem 3 tempos: passado, presente e futuro. O sangue do cordeiro animal só servia para aquele tempo. E o de Jesus vai nos 3 tempos. O sangue de Jesus vai no passado, faz o quê? Apaga tudo. Paga. Não, mas eu roubava. Não rouba mais, está apagado. Paguei. Eu cheirava, não cheira mais. Paga. Apaga tudo. Apaga tudo. Você não deve nada. Aí ele vem no seu presente e garante: você só está aqui por causa que foi apagado, os seus pecados foram apagados. Ele vai no seu passado, apaga, vem no teu presente, garante, e vai no teu futuro e diz: bem-aventurado aquele que lavou a sua vestidura no sangue do Cordeiro e tem acesso aos céus pela porta. Porque a salvação, aqui eu encerro, tem 3 elementos. Quantos? 3. Número 1, a graça. Número 2, o sangue. E número 3, a fé. A salvação tem 3 elementos. Número 1, a graça. Número 2, o sangue. Número 3, a fé. Número 1, a graça. A graça revela o que eu tenho de pior. A graça revela o que você tem de pior. Como assim, pastor? Quanto pior, mais graça. Quanto pior, mais graça. Por isso que a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, viu? Aonde abundou o pecado, não abundou a graça. É mais. A graça vai aonde ninguém vai. Você está lá na miséria, arrebentado, todo mundo te largou. A graça disse: eu cheguei. Oh, glória ao nome de Jesus. O caba vira a pior espécie. Ninguém dá nada. A graça disse: dá licença, porque eu sou a graça. Aleluia, 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 aleluia. A graça. Depois tem o segundo elemento, o sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Então a graça vem e o sangue vem para remir. O que Paulo diz? Fostes justificados pelo... Esse negócio que Deus é o amor. O amor de Deus está na sua justiça. Vou repetir. O amor de Deus está na sua justiça. Por isso a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Salmo 89, verso 14, que justiça e juízo é a base do seu trono. O que Jesus disse? Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é com o amor de Deus, não, o amor de Deus é na justiça. Aí Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque foste justificado. Aleluia. E o terceiro elemento, a fé. Por quê? Paulo disse: a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não é vosso, vem de Deus. Dá para dar aleluia?
Por quê, pastor? Porque Deus dá a graça para nos salvar, dá o sangue para nos remir e ainda dá a fé para a gente acreditar. Eu vou repetir. Ele dá a graça para nos salvar, o sangue para nos remir e ainda assim, eu vou lhe dar a fé. Para quê, Senhor? Para você crer. E Paulo diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Não é ouvir a palavra, é pela palavra. Ou seja, até o verbo ouvir é produzido pela palavra. Bendito seja o nome de Jesus. O escritor aos Hebreus disse assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha só, para encerrar, se Jesus fosse só o autor da fé, estava bom, estava, mas ele era só o autor. O que significa? Quando Jesus é só o autor da fé, ele diz assim, Elcio, eu sou o autor da sua fé. Vai. Diego, eu sou o autor da sua fé. Vai. Quando ele é só o autor, ele diz, eu sou o autor da sua fé. Vai. Aí alguém, quem é o autor da sua fé? Jesus. Oh, valeu. Mas ele não é só autor, ele é consumador. E como é que, se ele é autor e consumador, o que ele faz? Ele diz, Elcio, eu sou o autor e consumador da sua fé. Vamos. Diego, eu sou autor e consumador da sua fé. Vamos. Ou seja, autor, ele manda aí. O autor e consumador disse assim, vamos. Quando ele disse assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O que ele diz depois? E eu estarei convosco. Vocês não vão, nós vamos. Você pode aplaudir ao Senhor?